Se você tem nos acompanhado e tem crescido com as nossas mensagens, não deixa de compartilhar esse canal, pedir para os seus amigos, seus familiares estarem assinando e estarem também comentando o quanto esse seminário influenciou e impactou sua vida. Hoje nós vamos falar de um tema que, na verdade, é uma quebra de paradigma. As pessoas, o ser humano em geral, não sabe perder. Principalmente, não sabe perder pessoas. Não sabe perder pessoas em nível de amizade, em nível de relacionamento, não sabe deixar ir. Nós não nos conformamos quando alguém sai da nossa vida. Mas nós vamos falar um pouco hoje sobre um princípio da maturidade, que é entender que existem pessoas que entram na nossa vida por um tempo, mas elas também precisam sair em outro determinado tempo para que outras coisas aconteçam. Eu quero começar esse seminário com uma famosa história que está em Gênesis 12. É a história de Abraão e Ló. Todo mundo conhece bem o chamado de Abraão, o famoso versículo que diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, ou seja, do meio dos teus parentes, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei, disse o Senhor. Abraão obedece, entra no caminho certo. Ele entra naquele caminho onde Deus iria mostrar no futuro aonde ele deveria, de uma vez por todas, ficar. Mas ele leva consigo Ló. Ló era seu sobrinho, segundo a história bíblica, e sobrinha parente. Ou seja, ele estava no caminho certo com a pessoa errada. E quando você às vezes está fazendo a coisa certa, mas com as pessoas erradas, de qualquer forma, o sucesso não vem, a felicidade não chega, a nossa plenitude é impedida. E às vezes, você, porque vai à igreja, porque faz as coisas certas, porque sabe que está no caminho certo, acha que tudo vai acontecer da melhor forma possível, e na verdade não é assim, porque às vezes você está carregando algo ou alguém que não deveria estar contigo nessa estrada. Muitas pessoas carregam mágoas do passado, outros carregam lembranças dolorosas, outros carregam manias e jeitinhos que já deveriam ter ido embora, e outros mantêm relacionamentos que já deveriam ter acabado. Por exemplo, há um versículo bíblico na sabedoria bíblica que diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Olha como a vida é injusta. Você ficou 20, 25 anos sendo formado pelos seus pais, pelos seus educadores, pelos seus mentores, a ser uma pessoa de bons costumes. Com uma companhia, em pouco tempo, todos esses anos são jogados no lixo, segundo a palavra, porque uma má companhia corrompe todos os seus bons costumes. Então existem pessoas que você até gostaria de andar, mas não deveria andar. E nós aprendemos na história de Abraão, já no capítulo 13 de Gênesis, que quando ele decide jogar Ló para o lado, falou: Ló, segue teu caminho, porque eles começaram a brigar. Tudo aquilo que você carrega no caminho que não era para carregar, vira um peso, vira uma briga, vira uma confusão para você. Abraão começa a brigar com Ló, Ló começa a brigar com Abraão, até que eles decidem se separar. E Abraão fala: segue para a direita que eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Estava nesse nível de discussão. Mas a Bíblia também diz, no capítulo 13 de Gênesis, que quando Ló se apartou de Abraão, Deus voltou a falar com Abraão, abriu os olhos dele e mostrou que o lugar que ele estava já era a terra prometida. Isso quer dizer que existem pessoas que estão te cegando de ver que você já está no lugar que deveria estar. Você já está num lugar de bênção, você já está perto da tua vitória, perto dessa conquista, mas tem pessoas que estão cegando isso. Bom, por isso que eu sempre digo, e gostaria de repetir nesse seminário: celebre quem entra na tua vida, mas não reclame de quem saiu. Porque se Deus está no controle de tudo, Ele sabe o porquê está tirando aquela pessoa. É claro que eu não estou falando, por exemplo, de um casamento, que na minha opinião, segundo a sabedoria bíblica também, é uma aliança eterna. Então tem gente que fala assim: então tem que celebrar se meu marido foi embora. Claro que não. Eu estou dizendo de relacionamentos que acontecem, às vezes amigos que chegam por um tempo, colegas profissionais que chegam para agregar por um tempo, às vezes até te ofenderam, até te machucaram, mas foi um propósito para a maturidade. Porque aquele tempo que ele ficou te ofendendo, se você soube lidar com aquilo, você cresceu, você amadureceu. Então celebre quem entra na tua vida, porque todo mundo que entra
pode contribuir de alguma forma. Mas também não fique chateadinho quando sair, porque tem tempo para tudo. É lógico que você precisa analisar se essa pessoa está saindo porque é o tempo de sair ou se você errou em algo que está expulsando ela da tua vida. Então faça essa análise, essa autorreflexão, para você ter certeza que é simplesmente o tempo da pessoa aí. Chegou o tempo. Ela contribuiu, agora você está indo para outro nível e pessoas que estão em níveis ainda maiores precisam chegar. Repare isso. Nós mudamos de nível na vida de acordo com as companhias, com a networking, com a nossa rede de relacionamentos. Se eu conviver, vamos falar profissionalmente, se eu conviver profissionalmente com as mesmas pessoas sempre, eu vou crescer quando? Porque se eu não for exposto a pessoas que pensam diferente, que já galgaram lugares maiores, como vão me puxar para a roda de cima? Então existem pessoas que ficam por um tempo, existem pessoas que ficam para sempre. Existem amizades que são para sempre, existem relacionamentos que são para sempre, existem sociedades que são para sempre, existem casamentos que são para sempre. Mas existem situações, como por exemplo uma relação profissional, que às vezes é por um tempo. Às vezes uma amizade é por um tempo. E você precisa ter maturidade para entender isso. Senão você vai sofrer à toa. A pessoa já saiu, não vai voltar, e teus choros não vão mudar isso, as tuas noites sem sono não vão mudar isso, a tua reclamação, a tua depressão não vai mudar isso. É por isso que você precisa ter maturidade para lidar com as perdas da vida. Agora, sabe por que eu admiro, estudo e divulgo a história de Jesus? Porque ele foi exemplo em tudo, até na traição. Como todo ser humano de alguma forma é atraído pela vida ou pelas pessoas, até Jesus foi traído. Como a Bíblia diz, ele foi exemplo em tudo. O que nós, como seres humanos, temos muita dificuldade de entender é que todas as pessoas que entram na tua vida, até aquelas que vão te fazer mal, que vão te ferir, que vão ser ingratas, você ajudou, comeu na tua mesa, depois te traiu, servem para construir o teu futuro, servem para fazer você crescer como pessoa, adquirir maturidade. Ou seja, tudo está debaixo de um controle eterno e definitivo de Deus. As pessoas que entram e saem fazem parte de um plano eterno para o seu crescimento. As pessoas que me feriram, não foram poucas, para eu estar aqui hoje, eu tive que perdoar muita gente. O perdão é o passaporte do futuro. Se eu não usar o perdão, eu não chego nos próximos passos. Eu preciso ter o perdão como um passaporte para embarcar para o destino, para o futuro. Essas pessoas me fizeram mal, com intenção ou sem intenção, tentando me ferir ou não, mas me fizeram mal. O que elas não sabem é que eu usei isso para crescer. O que elas não sabem é que enquanto elas me perseguiam, eu estava sendo atirado para o meu futuro, para o meu destino. É como uma zona de expulsão. Você não fez nada, você não implicou com a pessoa, você não atraiu, você não fez nada. Mas essas pessoas, ou uma pessoa só, começa a te perseguir, falar mal, te difamar, até que você tem que sair dali, porque você não aguenta mais a pressão emocional. Esse sair, na verdade, é uma expulsão para o seu destino. Você vai para um lugar que você não queria, mas como tinha alguém te perseguindo, você acabou indo. E quando você encontra esse lugar de paz e prosperidade, que é o teu destino, você olha para trás e dá graças a Deus pelas pessoas que te feriram. Entenda que só os íntimos traem. Os de fora só decepcionam. Quem traiu Jesus foi quem comia na mesa com ele. Você nunca vai ser traído por um inimigo. O inimigo não tem como te trair. O amigo que te trai é aquele que come com você, é aquele que você ajudou que te trai. E isso é inevitável. Se você não estiver preparado para o inevitável, que tipo de ser humano é você? Que não se preparou para nada na vida. Então entenda que ainda que entre pessoas que te feriram, pessoas que foram ingratas. Quantas pessoas foram ingratas com você? Quantas pessoas foram ingratas comigo? Mas todas elas contribuíram para construir o Tiago de hoje. Todas as pessoas que entraram e saíram da tua vida contribuíram para o seu crescimento e para que você se tornasse quem está se tornando hoje. Eu vou repetir, celebre. Celebre com força quem entra na tua vida, mas não reclame de quem saiu. Deus está no controle de tudo.